Caraca, glória a Deus. Dá uma olhadinha pro lado aí, vira o seu pescoço e agradece a Deus por estarmos com a igreja cheia novamente. Deus é bom. Olha para essa pessoa que está do teu lado e fala assim, que bom te ver aqui hoje, cara. Se for verdade, olha para ele e fala assim, até banho você tomou hoje para vir na igreja? Às vezes acontece, né? Às vezes acontece, gente. Vai dormir muito tarde, essas coisas todas. Estão felizes? Deus é bom, sim ou sim? Glória a Deus, gente. Quantos estão com os seus corações abertos para a palavra de Deus? Prometo que hoje vai ser mais leve. Brincadeira, gente. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, nessa manhã, por tudo aquilo que já estamos vivendo, Senhor Deus, como igreja. Obrigado, Senhor Deus, porque a Tua presença é real, o Teu Espírito já está aqui neste lugar. Eu creio e eu sei que o Senhor apenas começou tudo que o Senhor vai mudar em nossas vidas nessa manhã, Pai. Eu oro, Senhor Jesus, para que o nosso coração e a nossa mente esteja aberta para a Sua palavra, Pai, e que a gente venha acreditar, não apenas nas partes ao que nos convém, mas na totalidade da Sua palavra, Pai, porque verdadeiramente, Senhor Deus, a Tua palavra é a verdade que nos transforma, Senhor Jesus. Abre o nosso coração para acreditar até mesmo nas partes mais difíceis, Senhor Deus, da Tua palavra, confiando e dando passos de fé, acreditando, Senhor Deus, que é o melhor para as nossas vidas. Por isso eu declaro, Senhor Jesus, que nessa manhã não existe um coração tão duro que o Senhor não possa, Senhor Jesus, quebrantar. Não tem uma mente tão fechada que o Senhor não possa entrar, Senhor Deus, e não tem nenhuma vida ou situação tão difícil que o Senhor não possa transformar, porque o Senhor é o Deus do impossível. Nós cremos que grandes coisas fará o Senhor no nosso meio nessa manhã, em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Gente, Deus é muito bom, estamos vivendo tempos maravilhosos, incríveis como igreja, a gente está falando isso há algumas semanas, e o que eu quero compartilhar conosco nessa manhã é algo que eu acredito que é uma continuidade daquilo que nós falamos na semana passada, e na verdade temos falado há algumas semanas a respeito daquilo que Deus quer produzir nos nossos corações. Deus, Ele tem grandes coisas para nós, tem promessas, Ele tem bênçãos, tem vitórias, todas essas coisas Ele tem, amém? Mas a verdade é também que o objetivo principal de Deus é nos transformar e nos purificar, para que a gente chegue à estatura de Jesus Cristo, amém? E não tem como a gente querer participar das coisas boas do Senhor se nós não participarmos das coisas essenciais de Deus também. Faz sentido? E eu queria encorajar você hoje, nessa manhã. Alguém aqui já leu algumas partes da Bíblia onde essas partes confrontam você de uma tal forma que você fala assim, ai Deus, eu vou acreditar porque é a sua palavra, mas isso aqui me confronta. Talvez aquilo que eu entendo sobre o mundo, sobre justiça, sobre realidade de vida, isso aqui tem um choque cultural com aquilo que eu vejo, o que eu entendo, mas porque a tua palavra eu vou acreditar. Alguém já teve algum encontro com a palavra dessa forma? Sim ou sim? Todos nós, né? Existem algumas partes da Bíblia que são mais difíceis da gente digerir, mas a gente precisa acreditar que a palavra de Deus, ela é total. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, Ele não mudou, amém? Nós ceiamos aqui, participamos da mesa do Senhor, e a ceia, obviamente, nós já falamos sobre, não vamos ficar repetindo, mas é o momento ao qual Deus, Ele verdadeiramente expressa a sua justiça na terra, sim ou não? Onde verdadeiramente Ele aniquila o pecado. Jesus, então, a gente ceia com Ele depois da sua ressurreição, e Ele diz que não cearia novamente com os seus discípulos, a não ser depois da glória, porque verdadeiramente aquele era o último momento, porque Jesus precisava morrer na cruz, ou seja, a justiça de Deus para acabar com o pecado precisava ser manifesta na terra. Jesus é a justiça de Deus, amém? Sim ou sim? E eu quero trazer um pouco para nós pensarmos hoje sobre esse senso de justiça de Deus. Às vezes a gente vê algumas coisas que Deus faz, algumas decisões que Deus toma, alguns direcionamentos e posicionamentos de Deus, e às vezes a gente olha e fala, nossa, isso é difícil de acreditar. Mas eu queria que você abrisse o seu coração e a sua mente nessa manhã, e você pudesse, enquanto nós estivermos falando essa manhã essa palavra, você pudesse tirar os teus óculos do século 21 e pudesse colocar um óculos da realidade da Bíblia para tentarmos enxergar o que acontecia no tempo bíblico. A gente vai ler alguns capítulos da Bíblia, algumas coisas que Deus falou e Deus fez, e se a gente for tentar interpretar e entender com a nossa mente de 2023, não vai dar bom, a gente não vai conseguir. Vai dar um choque cultural muito grande. Faz sentido?
Então a gente precisa entender por que Deus falou essas palavras naquele contexto e o que Deus estava produzindo. Eu não consigo ver Deus dessa maneira hoje em dia, mas nós precisamos entender que não é que Deus mudou, mas naquele momento, naquela época da sociedade, as coisas eram diferentes e era daquela forma que funciona. Por que eu estou falando sobre isso? Porque às vezes a gente chega na igreja e tem pessoas que falam assim, eu li lá na Bíblia que Paulo fala que mulher não pode pregar, mulher não pode falar na igreja, mulher não pode ser isso, não pode fazer aquilo outro. E existem conceitos e contextos da Bíblia que verdadeiramente são direcionamentos de Deus e sim nós precisamos respeitar. Mas existem alguns diretrizes e direcionamentos que foram feitos para aquele contexto, para aquela época, pela forma como aquela sociedade vivia. E nós precisamos extrair aquele princípio e aplicar na nossa realidade hoje. Faz sentido? Então eu queria te convidar a você abraçar o diferente nessa manhã, amém? Então se você tem Bíblia, abre a sua Bíblia lá no livro de Josué, capítulo 7. Quantos gostam de ler Bíblia? Oxe, Senhor. Nós vamos ler vários capítulos, não, brincadeira, nós vamos ler vários versículos, nós vamos ler basicamente 25 versículos. Achei que havia um glória a Deus, né? Pô. Quando não tem Bíblia, não tem Bíblia. Quando tem muita Bíblia, tem muita Bíblia. Josué capítulo 7, a partir do versículo 1, vamos ler juntos. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai. Ai era uma outra cidade, que fica perto de Beté-Avém, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles, 36 dos israelitas. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Versículo 6. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: soberano Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? Versículo 10, o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo, diga-lhes: santifique-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Apresente-se de manhã uma tribo de cada vez, a tribo que o Senhor escolher virá à frente, um clã de cada vez, o clã que o Senhor escolher virá à frente, uma família de cada vez, e a família que o Senhor escolher virá à frente, um homem de cada vez. 15. Aquele que for pego com essas coisas consagradas será queimado no fogo com tudo o que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. 16. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente segundo as suas tribos, e a de Judá foi a escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente e ele escolheu os zeraitas. Fez o clã dos zeraitas vir à frente, família por família, e o escolhido for Zinri. Podemos ir para o versículo 19.
Então Josué disse a Acã, eles ficaram procurando homem após homem, tribo após tribo, até chegar no versículo 19. Então Josué disse a Acã, eles acharam Acã, que era quem estava com as coisas consagradas, ele diz: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade, conte-me o que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda com a prata por baixo. Josué então enviou alguns homens que correram à tenda de Acã. Lá estavam escondidas as coisas com a prata por baixo. Retiraram-nas da tenda e as levaram a Josué e a todos os israelitas, e as puseram perante o Senhor. Então Josué, com todo o Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, e a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo o que lhe pertencia ao vale de Acor. E disse Josué: por que você nos causou esta desgraça? Hoje o Senhor causará a sua desgraça. E todo Israel o apedrejou, e depois apedrejou também os seus, e queimou tudo e todos eles no fogo. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira. Por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, e o nome que permanece até hoje. Amém? Quando eu estava lendo essa passagem nessa semana, eu estava estudando um livro de Josué, a gente lê o Velho Testamento e a gente vê cenas, às vezes, ao qual a condenação, o julgamento, o juízo, a ira de Deus, ela é empregada, da forma como ela é empregada naquele tempo, e aquilo cria um choque cultural com a gente, sim ou não? Pessoas foram apedrejadas, foram queimadas, né? Caiu o juízo de Deus sobre uma família, sobre algumas pessoas, e a gente vê e fala: nossa, como às vezes as pessoas chegam, né? Como o Deus do Velho Testamento parece ser um Deus malvado, parece ser um Deus irado demais, parece ser um Deus que não tem muita paciência, parece ser um Deus que chega e vral. Sentido? Alguém já parou para pensar sobre isso? Alguém já pensou isso algum dia? Sim ou não? Mas como eu falei, é muito fácil nós falarmos isso hoje com as lentes do século que a gente tem, com a forma de julgamento que nós temos hoje, com as leis que nós temos hoje, sem tentar entender o contexto pelo qual Deus aplica a sua justiça. E eu já quero deixar muito claro isso aqui para a gente: Deus, Ele é amor, sim. Deus, Ele é amoroso, Deus é amor, mas Deus também é justiça. E nós precisamos entender que Deus é justiça. E nós temos que nos alegrar pela justiça de Deus, porque se não fosse a justiça de Deus aplicada no mundo através de Cristo Jesus, nós estaríamos eternamente condenados. Amém? Só que o paradoxo da justiça é o amor e a ira. Então, se nós abraçamos o amor de Deus, nós precisamos entender que também existe uma ira de Deus. Amém? Estamos juntos aqui? Então aqui nesse exemplo, basicamente o que estava acontecendo até esse momento, o povo de Israel, né, Moisés havia morrido, havia dado a liderança para Josué, Josué havia sido comissionado para enviar o povo para a terra prometida, eles passam o Jordão, entram na terra prometida, então conquistam Jericó. Um pouco depois que eles conquistam Jericó, Deus dá um mandamento para eles. Deus fala o seguinte: de todos os exércitos e cidades que vocês conquistarem, tudo aquilo que tiver lá que tenha vida, homem, mulher, crianças, ninguém vai ficar com vida. Vocês precisam verdadeiramente conquistar e vencer esses exércitos. Depois eu explico o motivo pelo qual Deus fala isso. E Deus fala de tudo aquilo que sobrar, dos despojos, ouro, animais e tudo mais. Os animais aniquilam também, tudo que tem vida aniquila. Mas prata, ouro, as riquezas, vocês vão separar e vão colocar na casa do tesouro. Isso vocês vão consagrar aqui para o uso do Senhor. Mas vocês, Israel, não vão tomar de nada das coisas condenadas. Não é para vocês ficar com nada disso, porque se algum de vocês pegar, vocês estarão violando a aliança de Deus com Israel e trarão o julgamento de Deus para Israel, para o povo de Deus. Estamos juntos aqui? Basicamente falou, se vocês pegarem algo que está sendo condenado, basicamente a ira de Deus cairá sobre a nação Israel. E aí então, aqui,
Josué vai lá, vence Jericó, e é na hora que estão juntando os despojos, separando as coisas, existe um homem chamado Acã, que ele falou, acho que tem despojo demais, deixa eu fazer uma coisinha aqui, eu acho que ninguém está me vendo, é óbvio que ninguém viu, porque estava escondido, ele vai lá e pega uma capa, e ele vai lá e pega ouro e prata, e ele esconde para si, basicamente falando, ninguém vai ver isso, o que eu estou fazendo. E ele chega na sua tenda, na sua casa, ele esconde aquilo. No evento seguinte, Deus manda o povo de Israel conquistar mais uma cidade, a cidade de Ai. E aí então Josué faz o seguinte, já que nós vamos conquistar essa cidade, vamos mandar alguns espias antes, alguns homens para ver o exército inimigo, para a gente ver com quantas pessoas a gente vai lá combater, batalhar contra eles, vencer esse exército. E aí então volta esses espias e diz, olha Josué, tem pouquíssimas pessoas lá, eu acho que cerca de 3, 4 mil homens é suficiente para a gente vencer estes homens, a galera lá é de boa, eles estão até já querendo até entregar os pontos para nós, brincadeira. É de boa, 3, 4 mil homens, é tranquilo para a gente vencer essa guerra. Então Josué fala, beleza, vamos mandar esse exército de 3 a 4 mil homens. Aqui a gente precisa entender uma coisa, Deus, ele estava com o povo de Israel. Deus, ele queria que o povo de Israel conquistasse a terra prometida inteira. Estamos juntos aqui? Então, todas as batalhas que Israel fosse lutar, se eles estivessem tendo temor ao Senhor e tivessem em obediência a Deus, não importa qual era o tamanho do exército inimigo, Deus daria a vitória de Israel, porque eles tinham a bênção e o favor de Deus. Nós vamos ver pela narrativa bíblica que teve lutas que Israel travou contra os exércitos, que nem mesmo precisaram levantar a sua espada, só pela sua obediência e pelo passo de fé, Deus confundiu o exército inimigo e dava a vitória para Israel. Então agora eles vão sair para combater contra 2, 3 mil homens, quiçá. Uma batalha que talvez eles falem assim, tá ganha. E então esses homens israelitas vão até lá, e eles chegam lá para batalhar contra esses 2, 3 mil homens que estavam lá na cidade de Ai. E ao invés deles vencerem estes homens, eles perdem essa batalha. Ao invés deles conquistarem, eles são expulsos, eles saem em retirada, saem em fuga. E ao mesmo tempo, 36 israelitas foram mortos. E aí então eles voltam para casa, meio que com o rabinho entre as pernas, e falam, Josué, deu ruim, a gente achou que era uma coisa, mas deu ruim. E aí então Josué, ele chega diante de Deus, ele fala para Deus, Deus, você não falou que estava com a gente? Você não falou que a gente ia vencer todos os exércitos? Você não falou que contigo nós íamos conquistar essa terra inteira? O que está acontecendo aqui? E aí Deus, muito claramente, olha para Josué e fala assim, por que você está desesperado? Por que você está me perguntando por que Israel não venceu a batalha? Se eu, Deus Todo-Poderoso, falei que se vocês estiverem comigo, vocês vão vencer todas as batalhas. Se vocês perderam, é porque existe alguma coisa de errado. Israel pecou. Alguém foi lá e pegou coisas condenadas do despojo de Jericó e escondeu e guardou e trouxe impureza para o meio do arraial, trouxe impureza. E eu disse que se alguém pegasse, traria condenação e a minha presença se apartaria de Israel. Foi por isso que vocês perderam. E aí então Josué rasga suas vestes e começa a procurar até chegar em Acã e descobrir que Acã, este homem, tinha guardado dentro da sua tenda, esses despojos da guerra, aquilo que era impuro aos olhos de Deus. E então Deus, naquele momento, ele traz pela sua própria lei, que já tinha entregue para Moisés, que tudo aquilo que corrompesse, que fosse blasfêmia, e fosse idolatria, e fosse contra a obediência de Deus, o julgamento naquela época era o apedrejamento. E então Josué e os seus líderes pegaram Acã e a sua família e tudo aquilo que ele havia conquistado, tudo que ele tinha, colocaram para fora do arraial, e aí eles apedrejaram eles e eles foram queimados. Quando eu li esses versículos, na parte que chegou, foram apedrejados e os queimou no meu coração, fez, ai, faz sentido sim ou não, né? Ai, meu Deus, a gente está vendo aqui sempre, né, lindo, lindo é, nada nos separará do teu amor, nada. Eu comecei a perguntar para o Espírito Santo, eu falei, Senhor, eu creio no Senhor, eu não duvido de nada nas tuas palavras, eu não duvido de nada do que o Senhor tem escrito para nós, por mais que eu não saiba todas as coisas, por mais que eu não consiga entender muitas das coisas, não vai ser pelo meu entendimento, na minha cabeça nem tem capacidade de te entender por completo, mas vai ser pela minha fé, vai ser por confiar e acreditar, vai ser por experimentar o Senhor, mas existem coisas da sua palavra que eu não consigo entender, e essa foi uma delas, Deus, por mais que já tenha lido algumas vezes, nesse momento, parece que tem momentos que você lê aquele versículo novamente, ele salta, né? Parece que salta para você estudar esse versículo. E eu falei assim, eu não consigo entender. E eu fiquei aquele dia, até foi no dia do culto fé, eu fiquei matutando aquilo. E aí então o Senhor ministrou algo no meu coração. Ele trouxe a revelação desse versículo, desse contexto, era assim, elimine hoje aquilo que pode te matar amanhã. E esse é o tema da mensagem de hoje. Nem sei se já estava aqui ou não, eu estava até ali. Elimine hoje aquilo que pode te matar amanhã.
E eu comecei a ficar pensando sobre isso. E basicamente, Deus ele tinha uma agenda muito clara com Israel. Ele verdadeiramente tinha feito uma aliança lá no princípio com Adão e Eva, e eles quebraram a aliança. Depois Deus faz uma nova aliança com Moisés e com o povo no Egito, e eles quebram a aliança com Deus de novo. E aí o que Deus fez no início, quando Adão e Eva pecaram? Foram destituídos da glória de Deus, eles foram mortos, porque eles entraram pelo pecado, eles tiveram vida, espírito de vida, apenas sopro de vida, mas eles estavam mortos em termos de ter comunhão com Deus, vida com Deus. Depois, quando o povo peca no Egito, no deserto, eles quebram a aliança com Deus, aquela geração, ela morre, ela não entra na terra prometida. Agora eles entram na terra prometida e eles começam de novo a vontade de Deus, uma aliança nova com Deus, e então eles começam no início, já entra de novo o pecado, a impureza. Então Deus, eu quero que você entenda isso, Deus, Ele não quer e não vai deixar que nada, por mínimo que for, que seja letal para mim e para você, ou até mesmo para o seu povo, ganhe uma proporção muito grande. Aquilo que puder nos acabar, nos matar, ou acabar com a sua vida, ou matar com a sua vida amanhã, precisa ser eliminado hoje. Quando fala sobre apedrejamento, a gente fala, nossa, que crueldade, mas eu quero que você entenda que o apedrejamento, ele era basicamente a forma da penalização quando alguém era conduzido à pena de morte. Então, esse era o método de julgamento dos judeus, dos hebreus, naquela época, né, dos israelitas. Se alguém for pego e for sentenciado à pena de morte, a forma com a qual eles morriam era o apedrejamento. Tanto que não era para qualquer pecado, porque tinha os sacrifícios que o povo de Israel fazia para pedir perdão dos seus pecados. Mas aquele pecado que não tinha perdão da sua condenação, daquilo que ele fizesse e fosse julgado a pena de morte, a forma como era sobre apedrejamento. Tanto que nós vamos ver, depois quando os romanos eles conquistaram Israel, a pena de morte deles foi crucificação. Então, cada um dos seus governos vai ter a sua forma. Naquela forma era a forma que Deus havia estipulado quando entregou lá a lei para Moisés. Então, quando a gente vê apedrejamento, é porque aquelas pessoas, Acã e a sua família, foram condenados, sentenciados à pena de morte. E isso foi algo que Deus havia colocado. Então, sobre essa perspectiva, eu quero trazer um ponto de reflexão para a gente aqui nessa manhã. Vai fazer sentido o que eu estou falando. Deus, Ele é amor, mas Deus, Ele também é justiça. E Deus, Ele é um Deus irado, não contra o pecador, mas contra o pecado. Amém? E nós precisamos aprender isso. Então nós precisamos o quanto antes, eu não quero sofrer a ira de Deus, alguém quer? Não. Então nós precisamos estar em conformidade com a justiça de Deus e com o amor de Deus. E para fazer isso, nós precisamos o mais rápido possível eliminar hoje o que pode nos matar amanhã. E eu queria compartilhar com você de forma breve alguns aprendizados que eu tive com essa história de Acã. E o primeiro é, quando estamos em pecado, perdemos até mesmo as batalhas mais fáceis. Faz sentido? Quando nós estamos em pecado, quando nós estamos vendo uma prática de pecado, ou quando nós temos uma iniquidade que a gente sabe que desagrada ao coração de Deus, ou você está aqui talvez pela primeira vez, nem sabe o que é pecado, nem sabe o que é isso, sabe? Quando nós vivemos uma vida que desobedecem à vontade de Deus, porque Deus é o Deus criador dessa terra, e Ele tem uma expectativa de que a gente viva para a glória dEle. Ele sabe quem Ele criou, Ele sabe quem Ele me fez para ser, Ele sabe quem Ele fez você para ser, Ele tem essa expectativa, e Ele vai fazer o que for possível para que a gente chegue a este lugar. Então, quando nós estamos vivendo em pecado, nós temos a tendência até mesmo de perder as batalhas mais fáceis da nossa vida. Você aqui já teve aquela autossuficiência de dizer, não, isso aqui eu consigo, isso aqui não me vence, isso aqui está tranquilo, isso aqui deixa para mim que aqui eu estou fichinha, esse pecado não me vence mais. Eu quero te dizer, nós perdemos as batalhas mais fáceis da nossa vida, e como Israel perdeu, porque eles achavam, é só um exército de 2.000, 3.000 homens, Israel tinha muitos militares. Por que eles perderam as batalhas mais fáceis? Porque você precisa, e eu precisamos, para vencer as batalhas da vida, nós precisamos da bênção e do favor de Deus. Faz sentido ou não? E se enquanto nós não tivermos a bênção e o favor de Deus, nós vamos perder até as batalhas que a gente julga as mais fáceis da nossa vida. A gente fala, mas isso aqui é tão simples, isso aqui é tão de boa para mim, isso aqui dava para vencer tão tranquilo, por que não estou conseguindo vencer? Porque nós não temos o favor de Deus nas nossas vidas.
E nós precisamos da bênção e do favor de Deus. Como eu tenho bênção e favor de Deus? Quando eu vivo uma vida em conformidade com o Senhor. Quando eu vivo uma vida eliminando o pecado. Faz sentido? Sim ou não? Eu queria que você sondasse seu coração para perguntar quais são as batalhas que hoje, ao invés de você estar vencendo, porque a Bíblia diz, se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós, e nós temos a graça de Deus hoje, que é o poder de Deus que nos capacita a vencer todo o pecado. Quais são as batalhas que hoje ainda constantemente eu luto, e que são facilmente, racionalmente falando, e até ao nosso olhar natural, mas mesmo assim eu continuo cedendo e perdendo a essas batalhas? Talvez porque eu não estou com o favor de Deus, a bênção de Deus. O favor e a bênção de Deus acompanham aqueles que estão em obediência ao Senhor, aqueles que estão em conformidade a Deus. Faz sentido? Então, se hoje nós estamos sendo derrotados até mesmo pelas batalhas mais fracas da vida, talvez é a hora de nós olharmos para dentro e falar, existem coisas aqui que eu preciso eliminar. Amém? Vocês estão comigo, sim ou não? Segundo aprendizado que eu aprendi, não questione a Deus sobre as consequências do pecado se você não o questiona antes de pecar. Estamos juntos aqui? Estou sentindo um silêncio aqui, galera, vamos junto. Nós temos a tendência a murmurar e reclamar pelas consequências dos pecados, ao invés de entender por que nós estamos pecando. Ao invés de nós verdadeiramente aqui, Josué ele chega para Deus e fala, Deus, por que então você nos tirou do Egito, nos tirou do deserto para entrar nessa terra prometida, porque nos fez passar o Jordão, para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos fazer morrer contra esses exércitos? Deus, por que você fez isso, Deus? Deus olhou para ele e falou assim, cara, quando você assumiu a liderança de Israel, eu olhei para você e falei, seja forte e corajoso, não temais, crê em mim, enquanto você estiver comigo, todas as batalhas eu farei você vencer, o povo de Israel não vai perder. Se você não confia na minha palavra não é suficiente para você? Eu disse, sim, Deus, a sua palavra é suficiente para mim. Então, se a palavra de Deus é suficiente para mim, e eu estou com Deus, eu estou com o Senhor, e eu estou perdendo uma batalha, ou alguma coisa está fora do lugar, que vai fora da vontade de Deus, o problema não está em Deus. Amém? O problema está onde? Me ajudem. O problema está em nós. Tudo bem, Josué não tinha conhecimento de que foi um outro homem, mas verdadeiramente se existe uma palavra e uma promessa de Deus para a sua vida, para mim e para a sua vida, nós precisamos entender que antes de nós sairmos daqui, ou fazendo qualquer coisa, ou pecando, ou antes a gente começar a falar, Deus, por que as portas estão se fechando? Deus, por que as coisas estão dando errado? Deus, porque parece que está tudo acontecendo na minha vida? Deus, por que isso? Por que aquilo outro? Basicamente, talvez, em alguns contextos, grande parte das vezes, Deus está falando a mesma coisa que falou para Josué. Por que você está aí me questionando se você pecou? Eu sou santo, eu não habito no lugar onde tem pecado, onde tem impureza. Você quer continuar, o meu povo, Israel, quer continuar pecando e ao mesmo tempo quer a minha bênção e o meu favor? Você quer continuar pecando e ao mesmo tempo quer que eu esteja junto com você, abençoando você nas suas escolhas? Faz sentido? E aí a gente começa a murmurar, ao invés de nós olharmos e falar, Deus, existe algo aqui em mim que eu preciso tomar cuidado para que eu não perca as batalhas pequenas da minha vida. Existe algo dentro do meu coração que eu preciso entregar para você. Existe algo em mim que eu preciso eliminar hoje, porque talvez agora é inofensivo, talvez agora é pequenininho, mas se eu alimentar isso, vai crescer até uma proporção que talvez daqui a pouco, eu estou alimentando ele hoje, mas daqui a pouco ele vai se alimentar de mim. Basicamente, Deus está falando assim, olha, se as coisas não estão acontecendo conforme a minha palavra e as minhas promessas sobre a sua vida, pode ser que existiu algo que entrou dentro de você, algo impuro, algo condenado, algo que verdadeiramente não era para estar neste lugar, que está corrompendo um todo, e eu não vou habitar no lugar que tem impureza. Por isso que você não está conseguindo ver as vitórias que eu já tenho preparado para a sua vida. Você vai continuar numa circunstância talvez de derrota, talvez porque você não veio até mim entender o que está ainda dentro de você que precisa ser eliminado. Faz sentido? Sim ou não? Como eu falei, parece até repetitivo pelo que nós estamos falando nas últimas semanas, mas eu creio de fato que Deus ele quer nos levar à plenitude de santidade em Deus como igreja, amém? Nós falamos daquilo que o pecado faz em nós semana passada, se nós não tivermos conhecimento disso. Hoje eu estou falando sobre uma questão de justiça de Deus. Deus vai nos levar, e eu quero que você entenda isso, Deus vai nos levar num lugar de pureza. Deus não vai deixar com que a pureza fique no meio de nós, da sua criação, e nem no meio do seu povo igreja. Amém? Terceira coisa que eu queria compartilhar com vocês é, enquanto não houver santificação e arrependimento, não resistiremos
ao inimigo. Josué 7,13, como nós estávamos lendo, a Bíblia diz o seguinte: vá, santifique o povo, diga-lhe, santifique-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há coisas consagradas à destruição no meio de vocês. Ó Israel, vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos, enquanto não as retirarem. Esse inimigo, ele não está falando do diabo, aqui nesse contexto, ele está falando das batalhas que Israel havia de vencer. Batalhas humanas, amém? A Bíblia está falando aqui para mim e para você que enquanto nós não buscarmos santidade, enquanto nós não buscarmos pureza, enquanto nós não buscarmos estarmos em conformidade com o Senhor, enquanto nós não eliminarmos de nós tudo aquilo que pode nos matar amanhã, enquanto nós não estivermos em harmonia, congruência com o Senhor, cara, enquanto nós não retirarmos disso, nós vamos perder as nossas batalhas, nós não vamos resistir os dias maus. Todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem problema, sim ou não? Todo mundo tem batalha, sim ou não? E às vezes a batalha é uma coisa simples, uma decisão simples da vida que você tem que tomar. Mas às vezes parece que a sua mente não consegue enxergar resultado. Ela não consegue enxergar solução, sim ou não? Ela não consegue ver saída naquilo, não consegue ver diferença. E aí às vezes o irmão que está do teu lado, ele está ali, ele está vendo a tua história, ele fala assim, cara, é tão simples isso aqui para você, é só você tomar essas posições, é só você tomar essa decisão, é só você ir por esse caminho, mas a gente não consegue tomar essa decisão por nós mesmos, porque parece que nós estamos confundidos, sim ou não? Mas no capítulo anterior, capítulo 6, Deus fala isso. Olha, quando vocês conquistarem Jericó e vocês pegarem os despojos, não tomem nada das coisas consagradas, não coloquem impureza dentro de você, porque se você colocar impureza dentro de você, vocês quebrarão a aliança comigo, Israel será afetado e Israel será confundido. Então, quando nós não temos santidade em nós, conformidade com Deus, uma vida que agrada ao Senhor, nós não vamos resistir às nossas batalhas, até mesmo batalhas diárias da vida. Eu e você, a gente precisa entender que a gente não precisa de Deus para vencer apenas o inimigo. A gente precisa de Deus para decidir até a próxima temporada da nossa vida. A gente precisa de Deus para decidir qual é o próximo trabalho que a gente vai. A gente precisa de Deus para decidir o lugar que a gente vai de noite. Senhor, esse lugar vai te agradar? Não. Então eu não vou. Esse lugar, ele aponta para a santidade de Deus? Então eu não vou. Ah, mas há uma expectativa nas pessoas. Você quer suprir a expectativa do homem ou a expectativa de Deus? Faz sentido ou não? Ah, Jonathan, mas, cara, tem que ir. Não tem que ir, gente. Se você colocar coisa impura dentro de você, você vai ver realidades que Deus não sonhou para você. Aquelas pessoas que, infelizmente, já estão condenadas, já estão entregues, elas não têm isso dentro da consciência delas, mas você tem. É um papel nosso de fazer elas abrirem a mente e virem também para a casa de Deus. Mas você tem. E o grande perigo disso, como nós já falamos, é a gente viver em loop, sabe? Ficar brincando com a igreja, brincando com o Senhor. E a Bíblia diz, Hebreus capítulo 12, versículo 14, sem santidade ninguém verá a Deus. Amém? Quantos estão comigo? Quantos querem ser santos? Quantos querem ser parecidos com o Senhor? Quantos querem, ao invés de colher derrotas nas suas vidas, colher vitórias? E aqui não é verdadeiramente só falar, vai ser tudo vitória. Não, nós já temos comentado sobre isso. Mas verdadeiramente as vitórias serem as vitórias que Deus sonhou para nós. Vermos uma vida que verdadeiramente faz sentido com aquilo que Deus sonhou. Sim ou não? O quarto ponto que eu quero compartilhar com você de forma rápida é o seguinte. Está pronto? Essa você pode dar um cutuco no teu irmãozinho aqui, depois que eu falar. Ponto 4, nada fica escondido diante de Deus. Misericórdia ou amém? Porque do versículo 19 ao 21 a Bíblia diz, né? Então Josué achou Acã e falou, meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade, conte-me o que você fez e não me esconda nada. Então Acã respondeu, é verdade que pequei contra o Senhor. A Bíblia diz também em Lucas capítulo 12, versículo 2, não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. Tudo aquilo que está escondido, tudo aquilo que pode te matar lá na frente, que você precisa eliminar hoje, que você esconde. Acã pegou as coisas escondidas, ninguém vai ver isso aqui, ó. É só uma capa, olha quantas coisas nós já conquistamos de Jericó, é só uma prata, é só um ouro, ninguém vai ver, deixa eu esconder aqui, deixa eu colocar dentro da minha tenda aqui, deixa eu colocar aqui dentro da minha casa aqui, né? Ninguém vai ver, só eu vou saber. Shhh, ninguém está vendo. Cara, a Bíblia diz que tudo que está escondido vai vir à tona. E isso tem que nos alegrar, não nos amedrontar.
Sabe, o inimigo, o diabo, ele vai trazer à tona para te gerar vergonha, humilhação, condenação, destruição. Deus vai trazer as coisas à tona para trazer o quê? Transformação, pureza, liberdade, renovo sobre a sua vida. Deus vai trazer aquilo, os seus pecados, as nossas impurezas, os nossos pecados mais profundos, e as coisas que a gente faz mais de errado, Deus vai trazer à luz para trazer transformação, para trazer renovo, para a gente não mais ser pego para essas coisas, para com que a gente elimine elas hoje, para ela não nos eliminar amanhã. Agora, se você está vendo se você está sendo acusado, se você está sendo verdadeiramente humilhado, envergonhado por essas coisas não provêm de Deus. Faz sentido? Ela provém do inimigo que quer acabar com a sua vida. Nós já falamos isso semana passada. Mas nós precisamos entender, cara, que nada fica escondido diante de Deus. E a minha pergunta é, cara, será que nós não temos escondido alguma coisa de Deus? Será que não está escondendo alguma coisa da nossa esposa, do nosso marido, do nosso chefe? Será que não tem escondido algumas coisas no nosso coração? Eu espero aqui que não, que eu estou falando essas coisas para outras pessoas, só para nós lembrar mesmo. Aqui não tem essas coisas, em nome de Jesus. Amém? Pô, achei que ia vir um amém aqui agora, né? Mas sabe, eu queria que você, sondasse seu coração. Cara, nada fica escondido diante de Deus. Sabe, a Bíblia também fala, né, que para onde nós podemos ir, ao qual o Senhor não esteja nos vendo. Às vezes a gente está fazendo alguma coisa e fala, ninguém vai ver. Cara, Deus vê. Deus está em todos os lugares. Se eu subir ao céu, lá Deus está. Se eu for até o abismo, lá Deus também está. Se eu for ao leste, se eu for ao oeste, Deus está em todo lugar. Ele é onipresente. Então não tem como nós criarmos uma desculpa. Deus não está vendo o que eu estou fazendo. Deus está vendo todo o tempo. Faz sentido? E nós precisamos entender isso. Nós precisamos eliminar hoje aquilo que pode nos eliminar amanhã. Quais são os pecados que a gente tem guardado, escondido num cantinho, embaixo da nossa tenda, colocado até mesmo areia ali para que ninguém veja, e sai na rua bem quietinho, onde ninguém sabe, ninguém fala, somente você sabe aquilo que você faz quando você está sozinho. Deixa eu te falar, caráter não é aquilo que a gente faz na frente dos outros, caráter é aquilo que a gente é quando a gente está sozinho. Faz sentido? E nós precisamos ter o caráter de Cristo em nós, o caráter de Deus em nós. Deus precisa verdadeiramente forjar o nosso caráter e limpar as nossas vidas. Por isso eu quero te dar essa notícia. Nada fica escondido diante de Deus. Amém? Quinto ponto, penúltimo, quero falar é: o que pode te matar amanhã começa com algo inofensivo hoje. Josué capítulo 7, 21 diz que bastou apenas um olhar para Acã para cobiçar e então o pecado entrou. Ele falou assim: quando eu vi os despojos, uma bela capa, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro e 600 gramas, eu os cobicei. Bastou apenas um pequeno olhar para a cobiça entrar e depois o furto. O que pode te matar amanhã começa com algo inofensivo hoje. Você tem a palavra de Deus, você tem o Espírito Santo, se você já aceitou o Senhor Jesus, mas eu quero te dizer, existem coisas na sua vida hoje que pode parecer pequena, inofensiva, é só um pouquinho disso, é só um pouquinho daquilo. Deixa eu falar uma coisa para você, se você não cuidar, isso pode se tornar algo que vai acabar com a minha vida e com a sua amanhã. Faz sentido ou não? Estou falando algo que não está fazendo sentido para você? Sim ou não? Estou falando... Não foi sim o ato que matou a cama, foi a quebra da aliança, a desobediência que trouxe condenação para o povo de Deus. Basicamente, aquilo que Acã fez de roubar aquilo tudo foi apenas um olhar. E deixa eu te falar, não foi o olhar que fez ele pecar. Porque às vezes não é o olhar que te faz pecar. Porque se você tiver com o seu coração em Deus, você vai dar um primeiro olhar e você não vai olhar de novo. Basicamente aqui tem gente aqui, muita gente, vocês conseguem ver pelo porte físico, estamos fazendo academia. Outro nível. Cara, a gente sabe estar na academia, tanto homem ou mulher, sabe, tem um monte de gente lá treinando. E aí, irmão, também é outra coisa, tem gente que usa umas roupas assim, muito apertada, né? Demais. E aí, você tá ali, daqui a pouco você tá aqui, passa o trem aqui, né? Você fala, Senhor, tira daqui, pai. Muitas vezes não tem como você fazer, estamos sendo sinceros aqui nesse lugar, sim ou não? Amém? Muitas vezes não tem que você fazer, você fala assim, poxa, treinar aqui. Billy Graham ele fala uma coisa assim: o primeiro olhar ele é involuntário, o segundo é decisão sua. Amém? O primeiro olhar ele é involuntário, às vezes é involuntário, mas o segundo é decisão sua. E aí você só continua pecando, não é por causa do olhar,
mas é por causa da condição que está dentro do seu coração já. Se você não tiver com vida com o Senhor, vida com Deus, se você não tiver realmente com confiança no Senhor, a verdade é que no seu coração vão começar a gerar impurezas. A impureza só gera, ela não começa do nada, ela vai começando de pouquinho a pouquinho. Sim ou não? Por isso que no início parece inofensivo, mas cuidado. Edilton, é só um pouquinho disso, cuidado. É só um pouquinho daquilo, cuidado, você pode acabar apedrejado e queimado. Cuidado. Faz sentido ou não? A gente fala, cara, seguir a Jesus é maravilhoso, mas é uma vida de renúncia, mas é uma vida de entrega, é uma vida que verdadeiramente vale a pena ser vivida, é uma vida que você vai se mortificar todos os dias, mas para a glória de Deus. Existem promessas de Deus de vida, de vitória, de transformação, principalmente de vida para mim e para você. Faz sentido? Sim ou não? Cara, nós somos muito felizes para aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas, naquilo que nós estamos vivendo. Mas sabe, sem santidade nós não veremos ao Senhor. Sem santidade nós não vamos ser transformados. Sem santidade nós não vamos entrar na glória de Deus. Deus não vai compartilhar a glória dele conosco simplesmente porque a gente é bonitinho. Sabe? Não. Faz sentido? Nós precisamos ser santo. E aí o penúltimo que eu quero falar para você e eu quero que você preste atenção aqui comigo, o pecado ele não é como uma bala, mas sim como uma bomba. Pegou essa? Não, né? Porque eu não expliquei. O pecado não é como uma bala, mas sim como uma bomba. A Bíblia diz aqui, no versículo 24. Então Josué, com todo Israel, levou a Acã, bisneto de Zerá, e a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo que lhe pertencia ao vale. Pega isso aqui, se você não pegar nada do que eu falei, ou não entendeu nada do que eu falei, só pelo menos pega isso aqui essa manhã. O pecado que cometemos nunca afeta somente a nós, mas sempre afetará as pessoas à nossa volta. Amém? Acã não afetou apenas a si mesmo, ele afetou a sua família, tudo que ele tinha, e afetou famílias que nem era dele, porque a Bíblia diz que por causa do pecado de Acã, o exército de Israel perdeu e 36 homens foram mortos. 36 famílias foram atacadas e sofreram por causa do pecado de um homem. A gente olha para nós, ainda mais hoje nesse mundo, não, é o meu corpo, eu decido o que eu quero. É as minhas escolhas, estou nem aí, é o que eu quero, é a minha felicidade. Não é a sua felicidade, não tem uma decisão que a gente toma que não impacte alguém. Faz sentido ou não? Sim ou não? Quantas famílias estão sendo destruídas porque o cara, eu não estou feliz nesse casamento, eu vou adulterar. Quantos filhos, filhas, crianças estão sendo abandonadas, mal cuidadas, maltratadas porque os pais querem buscar suas felicidades? Não, é só eu estou decidindo por mim, não vai atacar ninguém, Deus tem misericórdia, Deus cuida. Quantas cidades sofrem iniquidade pelo povo por causa da iniquidade e da negligência dos seus líderes? Quantas famílias destruídas pela decisão errada, banhada no pecado, vivendo coisas que não agradam ao Senhor? Nunca é somente você que é atacado, sempre é um grupo de pessoas atacado, sempre é um grupo maior de pessoas que sofrem. Faz sentido ou não? Quantas igrejas sofrem por causa de líderes que querem fazer igrejas para si mesmo? Quantas pessoas na igreja nunca mais querem ver a presença de Deus ou a igreja, porque um dia nós que estamos aqui dentro, falamos assim, é só eu que estou fazendo errado, ninguém vai ver nada, eles vão ter que olhar para mim mesmo, eles têm que olhar para Deus. Não, você tem responsabilidade com aquilo que você faz aqui dentro, eu tenho responsabilidade com aquilo que eu faço aqui dentro. No momento que eu falo, eu sou de Jesus, as pessoas vão olhar para mim para ver se tem Jesus em mim. Se não tiver Jesus em mim, eles vão falar, esse é Jesus, eu não quero esse Jesus. E a gente envergonha o Senhor, e aí o exército de Deus, a igreja do Senhor, a agenda de Deus, ela começa a perder até mesmo as pequenas batalhas. Por que não tem imposição? Não tem imposição de crente em vários lugares da sociedade, onde as pessoas olham, você é crente, então não sai daqui, não quero nem te ouvir. Por quê? Porque um dia a gente deu um mau testemunho, um mau pecado, e aí nós fomos verdadeiramente, perdemos as batalhas, e hoje nós não temos lugar de influência, infelizmente, nesse lugar, por causa do nosso pecado. É só eu que estou pecando. Faz sentido? Sim ou não? Por isso, antes de você pecar, não você, mas alguém que você conhece pecar, fale para ela e fala assim, pense 2 vezes, cara. O seu pecado pode trazer destruição para sua casa, para sua família, para o futuro, para a tua geração. Quantos pais e mães choram à beira de caixão de filhos que tomam decisões erradas? É só mais uma noite. É só mais uma droga, é só mais uma bebida, é só mais uma saída, é só mais uma coisa. Quantos filhos choram, na frente do caixão dos seus pais, porque os pais também se tornam negligentes. Já criei meus filhos, agora eu vou viver a minha vida. Sim ou não?
eu vou abandonar meu casamento, vou abandonar minha esposa, vou abandonar meus filhos, porque esse casamento não está sendo legal para mim, não está sendo feliz para mim, não está sendo bom para mim. E tá bom. Deus vai dar um jeito, Deus cuida. Tem os avós que vão criar essas crianças, tem, sei lá, tutores, tem casa de crianças, órfãos que pode cuidar, mas eu não estou feliz no meu casamento, a minha mulher já só não me satisfaz mais sexualmente, então vamos embora. Não está sendo mais legal para mim, eu vou embora. A gente precisa entender sobre isso, sabe? Sobre verdadeiramente senso de responsabilidade com as coisas de Deus. E aí, para acabar, o último Deus, ele é justo. Ele é um paradoxo de amor e ira. Ele nos dará a chance de arrependimento e de graça. E isso prova o seu amor para conosco. Porque verdadeiramente Deus, quando mata Acã e a sua família, é porque provavelmente naquela época moravam em tenda. Então não tinha como Acã chegar e esconder sem que a sua família não visse. Então a sua família, ela foi, coabitou ali, a sua família, ela foi, apoiou aquilo que Acã fez, sabia, e também ficaram quietos. Então basicamente Deus falou: se existe uma pequena chance do meu povo inteiro ele ser corrompido por esse mal, então que seja eliminado o mal, para que ele possa de fato ser cada vez mais puro. Então, se eu preciso mostrar um exemplo de que eu não estou aqui para brincadeira, porque Deus tem uma agenda muito clara. Ele não tem a agenda de nos fazer ter uma boa vida, Ele tem uma agenda de ter um povo puro e santo para viver na glória com Ele. Ele tem uma agenda de acabar com o pecado na terra. Ele tem uma agenda de reconstruir a sua criação, porque um dia aquilo foi tirado, perdido por causa do pecado. Então verdadeiramente Deus não vai poupar a minha vida e a sua por amorzinho ou porque nós somos legais. Deus, Ele vai aplicar a sua justiça na minha vida, na sua e também na terra. Faz sentido? O fato e nós não entendemos isso ainda, porque se tivéssemos entendido, o temor de Deus já havia entrado no nosso coração, no mundo inteiro. A verdade é que hoje, por causa dos países, por causa da sociedade humanizada e transformada, hoje essa forma de pena de morte, apedrejamento, foi abolido. Mas a verdade é que se nós vivêssemos naquela terra, naquela época, certamente com a forma que vivemos hoje, todos nós já teríamos sido apedrejados. Sim ou não? Mas glória a Deus pela graça de Deus, que foi Cristo Jesus. Sim ou não? Graças a Deus pela sua graça. Hoje vivemos no tempo da graça, porque Jesus na cruz foi apedrejado por mim e por você. Vivemos o tempo da graça porque nós fomos lá e roubamos e trouxemos um monte de coisa impura para dentro da casa de Deus, do povo de Deus, para dentro da terra. E Deus falou: será que eu vou matar eles? Não tem como, porque eles não têm suficiente, não conseguem pagar para tudo aquilo que eles fizeram. Eu vou derramar e eu vou entregar o meu filho para eles. E esse é o paradoxo da ira e do amor de Deus, da justiça de Deus. Deus precisava e precisa, porque Ele é justo. Entenda isso, Ele precisa aplicar sua ira na humanidade. Ele precisa aplicar sua ira no pecado. Amém? Estamos juntos aqui? E para Ele aplicar a sua ira, eu e você, nós deveríamos morrer. E a verdade é que Deus, Ele pega e entrega o seu maior amor que Ele tinha, para com que eu e você pudéssemos na cruz do Calvário pagar o preço da ira de Deus. Deus, Ele pagou a sua própria ira com o seu próprio amor, para com que eu e você, ao invés de sermos apedrejados e mortos, pudéssemos ter a chance de ser resgatados e viver para a glória dEle. Estamos juntos aqui, sim ou não? Acho que nós não entendemos isso aqui, eu acho que não. A Bíblia diz que aquele que não propôs o seu próprio filho, mas o entregou. A Deus acima do amor é justiça. Tanto é verdade que para pagar a sua ira, Ele entregou o seu maior amor pela sua própria justiça. Somos mantidos vivos hoje pela graça de Deus que nos foi dada por Cristo Jesus. E eu quero dizer, Deus aplicará a sua justiça e nós precisamos estar felizes com isso. Pois se somos cristãos genuínos, devemos realmente querer o fim daquilo que pode nos matar e nos desviar amanhã. Amém? Por isso eu quero te dizer, cara, elimine hoje da sua vida aquilo que pode acabar com a sua vida amanhã. Jonathan, eu estou uma vida maravilhosa, não tem nada em mim que me faz pecar, mas você já foi justificado? Você já aceitou a justiça de Deus? Como assim, Jonathan? Você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida? Você já fez propiciação da justiça de Deus?
que apagou a ira de Deus contra mim e contra você na cruz do Calvário. Você já entregou sua vida para Jesus para viver em obediência a Ele. Você já se entregou para Ele e fala assim: cara, eu preciso da justiça de Deus, eu preciso de Deus, eu preciso de Jesus, eu preciso viver em conformidade, eu preciso viver com o Senhor, porque sozinho eu não consigo. Eu preciso do amor de Deus. Deus é maravilhoso, Ele é amor, mas eu preciso da justiça de Deus na minha vida. Você já entregou para Jesus? Não, cara, hoje é o dia, hoje é agora, não sai daqui sem fazer isso. Jonathan, eu já entreguei a minha vida para Jesus, cara, mas você já eliminou pecados da sua vida, os mais sutis até os piores. Você já tomou posicionamento, você já tomou decisão, você já entendeu que tudo que você faz impacta uma família, impacta uma região, impacta um grupo de pessoas. Sim ou não? Gente, estamos comigo, sim ou não? Por isso eu queria te convidar a fechar os seus olhos e nós orarmos nessa manhã. Eu queria te convidar a ficar de pé. O fato de Deus ser amor, e Ele não exclui Ele de ser um Deus de ira. Mas isso não é para que a gente fique com medo, mas é para que gere temor em nós. Deus é o Criador de toda a terra, de toda a humanidade. E os seus caminhos são melhores do que os meus e que os seus. E os seus planos são maravilhosos. E o seu desejo, eu já falo isso toda semana. O desejo de Deus é me salvar, é te salvar, é me transformar, é te transformar. O desejo de Deus é que a gente seja puro, é que a gente seja santo. Feche seus olhos nesse momento. Eu quero que você verdadeiramente se conecte com o Espírito Santo agora. Mas acima de tudo, Deus, Ele é justo. Deus, Ele é justo. Nós precisamos aprender sobre a justiça de Deus. Deus não vai deixar que qualquer coisa que possa acabar com a minha vida, a sua, até mesmo com os planos de Deus, fique no caminho da agenda do Senhor de redenção e de salvação da terra. Não é porque você é bonito, não é porque você é legal, não é porque você é uma boa pessoa, não é porque você é um bom cidadão, que se nós não estivermos em conformidade com o Senhor e com o seu amor e com a sua vontade, nós não estaremos exclusos da sua ira. A Bíblia fala muito claro: no final dos tempos haverá o julgamento e a justiça de Deus. E aqueles que estiverem no centro do seu amor, obedientes e vivendo conforme a sua vontade, esses herdarão o céu junto com o Senhor e viverão no novo céu e na nova terra, na nova Jerusalém, ao qual Deus já preparou para que estejamos com Ele. E não haverá tristeza, não haverá dor, toda lágrima será enxugada dos nossos olhos. Nós viveremos uma vida feliz com o Senhor. Mas isso está para aqueles que entendam que essa vida aqui não é para nós mesmos, mas é para a glória de Deus. E que nós carecemos de um Redentor e de um Salvador dia e noite. E que nós, por justiça própria, não sabemos viver, porque a justiça do homem é para condenar as pessoas, a justiça de Deus é para salvar as pessoas. É diferente. E tudo aquilo que eu e você fizemos hoje impacta aqui, no agora, e também impacta na eternidade. O meu pecado e o seu, deixa eu falar uma coisa para você, o meu pecado e o seu pode acabar com a chance de alguém ir para a eternidade. É sério isso que eu estou falando para você. Pelo pecado de Acã, 36 homens foram mortos. Eu não sei se esses homens vão encontrar o Senhor ou não. Eu não sei se esses homens vão ser salvos ou não. Eu não sei, eu não quero ter pessoas à minha volta que vão ter dúvida da sua salvação pelo aquilo que eu vivo e pelo que eu faço. Mas verdadeiramente eu quero honrar ao Senhor com a minha vida, amém? Por isso feche seus olhos. Pai, nós queremos te pedir, Senhor Jesus, Espírito Santo, neste momento agora, que o teu Espírito venha, trazendo sobre os nossos corações um verdadeiro e um real temor, Senhor. Temor pela tua presença, temor pelo Senhor. Que o Senhor caia sobre nós com a sua justiça agora, Pai. E eu peço, Senhor Deus, porque o Senhor não vai vir, não vem para condenar o pecador, o Senhor vem para condenar o pecado. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa extrair de nós tudo aquilo que nós precisamos eliminar das nossas vidas hoje, tudo aquilo que nós precisamos colocar um fim nas nossas vidas hoje, tudo aquilo que nós precisamos desenterrar do meio da nossa tenda, no meio da nossa barraca, tudo aquilo que nós colocamos de impureza dentro de um templo santo e puro, que o Senhor fez, que somos nós quando aceitamos ao Senhor e somos cheios do teu Espírito. Pai, afasta de mim o cálice da sua ira e da sua justiça. Por causa das nossas iniquidades, Jesus tomou o cálice da ira de Deus, para que eu e você pudéssemos viver no amor de Deus hoje. Por isso que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pai, Espírito Santo, nós não queremos, Senhor Jesus, fazer algo que não esteja na sua agenda. Mas nesse momento agora eu queria te pedir, Pai, traz à tona, Senhor Jesus, tudo aquilo que nós precisamos entregar no seu altar nessa manhã.
E do fundo do meu coração, eu queria de verdade, queria que você começasse a abrir a sua boca aí no seu lugar onde você está agora. E você começasse a pedir perdão. E você começasse a entregar no altar do Senhor tudo isso que precisa ser eliminado hoje. E se existem coisas que você não está aware, que você não sabe, eu queria que você perguntasse ao Espírito Santo. Porque tudo aquilo que está escondido, o Senhor, Ele tem o desejo de trazer à tona. E nós precisamos nos confortarmos com a justiça de Deus. Som dos nossos corações neste momento, Espírito Santo. Som dos nossos corações neste momento, Espírito Santo. Traga sobre nós o temor, o desejo de sermos santos. O desejo de estarmos em conformidade contigo. Quero te encorajar ainda um pouquinho mais além. Eu quero que de repente você começasse a pedir perdão, de repente, para pessoas que foram atingidas pelas nossas atitudes, pelas nossas práticas. Eu quero te encorajar, talvez você vai sair daqui desse culto hoje, você vai pegar o seu telefone, você vai ligar para um familiar seu. Talvez você vai ligar para o seu irmão, para o seu amigo, eu não sei, para alguém que de repente foi atingido pelo nosso pecado, pelas nossas falhas, e você vai pedir perdão. Você vai se humilhar. É mais fácil você se humilhar hoje para pedir perdão e ser transformado e sarado por Deus, do que ser humilhado amanhã e condenado e não ver a glória e a face de Deus. Que você possa pedir: Senhor, me perdoe, Deus, se eu fiz essas atitudes. Talvez foi só um olhar, algo sutil, e começou bem pequeno, e eu fui alimentando, Pai, e isso foi me tornando cada vez mais impuro. Isso foi me destruindo, me afastando do Senhor, até eu tomar decisões e posicionamento que me afastaram de Ti, mas também impactou outras pessoas que também saíram dos Teus caminhos, Pai. Deus está levantando uma geração santa, uma igreja pura, uma igreja santa, uma igreja radical, uma igreja, quando eu falo uma igreja, é um corpo de Cristo na terra, imaculado, puro e santo, sem marca, sem mancha, para que verdadeiramente glorifique ao nome do Senhor. E nós vamos aprender a fazer isso, passando não pela ira, mas pela justiça de Deus, aprendendo que é mais fácil nós obedecermos do que sacrificarmos, amém? Sim ou não? Mais fácil é obedecer do que sacrificar, amém? Enquanto você ora aí, eu quero também estender esse convite. Se existe alguém aqui nessa manhã que gostaria de se entregar para Jesus, que gostaria de entregar a sua vida para Jesus. Ah, Senhor Deus, talvez eu fiz tantas as coisas que talvez eu já deveria ter sido apedrejado. Talvez eu já deveria ter sido condenado. Talvez eu já deveria ter sido até queimado pelas coisas que eu fiz. Talvez, Senhor Deus, pelas coisas que eu fiz, Pai, eu não dei valor pro preço pago na cruz do Calvário, por Jesus ter entregue a sua vida por mim. Talvez, Deus, eu já fiz tantas decisões, tantas escolhas que eu machuquei muita gente, que eu feri tantas pessoas. Quantas pessoas não morreram fisicamente, mas talvez morreram emocionalmente, morreram relacionalmente. Pessoas perderam, talvez, Senhor Deus, desejo de viver. Quantas pessoas eu entristeci. Ah, Senhor Deus, quantas coisas eu fiz, Pai. Mas nessa manhã eu quero me entregar para o Senhor, para viver uma novidade de vida, para que a graça de Cristo Jesus, ela possa entrar na minha vida, e eu possa de fato viver a justiça de Deus em mim, ser perdoado e viver um novo tempo. Eu não quero desperdiçar a minha vida, não quero perder a minha vida, não quero chegar lá no final e ter um encontro com a ira de Deus, mas eu quero chegar no final da minha vida e correr para os braços de amor do meu Senhor e Salvador. Se existe alguém aqui nessa manhã que quer entregar a sua vida para Jesus e aceitar Ele, a palavra de Deus diz que aquele que crer em seu coração e confessar com a sua boca será salvo. Basta uma oração, basta uma entrega genuína, e o Senhor, Ele vai fazer morada no seu coração. Se existe alguém aqui nessa manhã, eu gostaria de te encorajar, aí onde você está, você levantasse sua mão o mais alto que você puder. Você está aqui, nunca fez essa oração de entrega a Jesus, você nunca se entregou, nunca disse: Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Se essa é a primeira vez que você vai fazer essa oração, eu quero te encorajar, levante a sua mão mais alto que você puder aí no lugar que você está. Você que está com a sua mão levantada, feche os seus olhos, você vai repetir essa oração comigo. Você vai dizer: Senhor Jesus, nessa manhã, eu peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas iniquidades. Senhor Jesus, nessa manhã eu me entrego e eu te aceito como Senhor e Salvador
da minha vida. Jesus, me perdoa. Jesus, me perdoa. Mas Jesus, a partir de hoje, a minha vida, ela é sua. Já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você que fez essa oração, você que levantou sua mão e orou pela primeira vez, eu queria do fundo do coração te encorajar, te convidar a você vir aqui na frente. Eu queria te dar um abraço, eu queria orar por você. Não tenha vergonha, mas vem aqui. Vem aqui, por favor, em nome de Jesus. Sai do seu lugar, irmão. Eu vi as mãos levantadas, hein? Não se esconda de mim. Aleluia, Jesus, desce, Pai. Aleluia. Glória a Deus, irmão, melhor decisão da sua vida. Pai, eu quero te agradecer por essas vidas aqui, Senhor Jesus, diante do altar, Pai. Pai, obrigado, Senhor Jesus, porque nessa manhã o Teu Espírito trouxe convicção de vida sobre eles, Pai. Nós cremos, Pai, que a vida deles jamais será a mesma, Pai. Pois a condenação do pecado, do inimigo, o Senhor Deus, a culpa, o julgamento, o apontamento, a humilhação e a vergonha, a partir de hoje não existirão mais. Mas a glória do Senhor, Senhor Jesus, o temor do Senhor, o desejo de viver em conformidade com a Sua palavra, uma nova realidade de vida, Senhor Jesus, um novo coração, um desejo pela santidade, um desejo de viver uma vida consertada, uma vida regrada, uma vida, Senhor Deus, sobre os caminhos do Senhor. A partir de hoje reinará sobre eles, Pai. A partir de hoje nós declaramos que a paz do Senhor entrou nos seus corações, o perdão de Deus entrou em seus corações, Pai, e nós declaramos uma nova vida, Senhor Deus, do Senhor Jesus sobre eles, uma nova vida, Pai. Senhor Deus, apaga, Senhor Deus, toda a condenação e todo o pecado. Traga sim o juízo do Senhor, Pai, tendo o desejo de cada vez mais ser santo. Mas, Pai, nós declaramos, Senhor Deus, que o novo de Deus começa na vida deles a partir de hoje. Nós declaramos que o novo de Deus começa sobre a vida deles a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Tudo que tenho